Nós iremos hoje iniciar uma nova série de pregações que vão durar até o final do ano. Nós tivemos a primeira série de pregações do primeiro semestre e hoje a gente vai estar iniciando uma nova série do segundo semestre, uma série de pregações cujo tema é as boas novas no Evangelho de João. Então, até o final do ano, todas as pregações serão no Evangelho de João. Amém? Então, é isso que a gente vai começar hoje à noite. As boas novas do Evangelho de João, ou as boas novas no Evangelho de João. Mas antes, como sempre, né, que é de praxe, vamos para aquela velha pergunta. Lá vem ele com as perguntas, né? Você já se deparou? Eu acredito que sim, porque nesse mundo da internet a gente já viu isso várias vezes. Mas você já viu aquele vídeo onde a pessoa chega e pergunta: você quer R$2 ou um presente misterioso? Você já viu isso? Sim ou não? Está lotado, né, na internet, então eu acho que é muito difícil alguém não ter visto. Geralmente as pessoas escolhem o quê? O presente misterioso, né? Por quê? Será que é só por isso? É por isso também. Curiosidade, né? O que mais? Ou seja, R$2 é muito pouco. O fato é que as pessoas escolhem o presente misterioso por dois motivos. O primeiro é porque o ser humano ama o que é misterioso. Ama. Se você olhar para o contexto igreja, por exemplo, você vai ver que os cultos mais lotados das igrejas são os mais místicos. Onde sempre tem aquele profeta de Baal, adivinhando tudo. Adivinhando o nome, adivinhando o pecado, adivinhando o CPF, adivinhando tudo. Isso não tem nada de profecia. O nome disso é adivinhação. E isso é condenável na Escritura. Mas você já parou para pensar como esses cultos são lotados? E eles são lotados porque o ser humano, de modo geral, não precisa ser cristão, ele é místico. Ele ama o mistério. E o segundo motivo pelo qual as pessoas escolhem o presente misterioso é justamente o que a Stephanie disse. Porque R$2 não vale nem um pão. Na padaria perto lá de casa, aquele pão grande é R$2,20. Né? Não é nem R$2, mas... Então, geralmente as pessoas escolhem por esses dois motivos. Então, a gente fica imaginando que, e se aquilo que fosse oferecido fosse valioso? Por exemplo, R$100, que a pessoa escolheria. O que você acha? 1.000. 1 milhão. A pessoa chega e diz: olha, eu te dou 1 milhão, tu quer 1 milhão ou um presente misterioso? Um presente misterioso. É? Por que não? Porque aquilo que está sendo oferecido para você é mais, ou você pelo menos deduz que seja mais valioso. Deu para entender isso? Então, geralmente, a gente, quando avalia que aquilo que está sendo oferecido não tem tanto valor assim para nós e provavelmente algo misterioso possa ser mais valoroso, eu escolho aquilo que é misterioso. Amém? Tendo dito isso, vamos ler o texto. Primeiro capítulo de João, nós iremos ler do versículo 1 ao 14 e depois o 29. Capítulo 1 de João, primeiro capítulo de João, versículo 1 ao 14 e o 29. Então leamos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele,
nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus que o nome era João. Ele veio como testemunho a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós em plena graça de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, graças nós te damos por toda a tua bondade, amor e misericórdia com a qual o Senhor tem sido tão benevolente com o teu povo, com a igreja. Senhor, nesse culto, o qual o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de participarmos. Nós já cantamos, exaltamos o teu nome, te glorificamos através dos cânticos, através das nossas contribuições de ofertas. Entramos em comunhão contigo, com o corpo da igreja, através da ceia. Tudo isso, Senhor, nós fizemos. Nos confraternizamos em meio a louvores. Mas é chegado, Senhor, o momento da tua palavra. O momento onde o Senhor fala por intermédio da tua palavra ao nosso coração. E eu rogo, Senhor, a ti, como sempre fazemos, que o Senhor, pelo teu Espírito bendito e santo, prepare o coração da tua igreja, Senhor, de cada um de nós, para recebermos a palavra do Senhor. Ilumina-nos, nos dá a capacidade de compreender a palavra do Senhor. Palavra essa que, uma vez compreendida, encontre morada em nosso coração. E é por isso que rogamos para que o teu Espírito nos ilumine e prepare o coração para entendermos e guardarmos a palavra do Senhor. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. É isso que eu te rogo e desde já te agradeço. Amém, Senhor. O que João está fazendo é nos oferecendo algo muito valioso, que é a revelação de Deus em Cristo Jesus. E ele está revelando duas coisas muito importantes a respeito de Jesus. Ele está dizendo que Jesus, ele é a palavra, o verbo, e ele está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São essas duas revelações que João, aqui no capítulo 1 do seu evangelho, está nos oferecendo. E o que eu gostaria que nós fizéssemos aqui, é que nós olhássemos para essas duas afirmações, essa revelação de João aqui, e nós percebêssemos o quanto essas revelações, ou essa revelação, ela é valiosa, é preciosa, e quanto isso tem implicações diretas para as nossas vidas. João não está aqui fazendo uma revelação que não afeta a nossa vida de maneira direta. Pelo contrário, essas duas afirmações, o fato de Jesus ser o verbo, a palavra de Deus, e o fato dele ser o Cordeiro, isso implica diretamente em nossas vidas. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos perceber hoje. E percebermos
o quanto essas duas afirmações, ou seja, essa revelação que nos está sendo oferecida, o quanto ela é valiosa. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, ele fez duas afirmações, e a gente vai uma de cada vez. Primeiro, nós vamos ver o fato dele ter falado que Jesus é o Verbo, depois nós vamos ver o fato dele ter falado que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a primeira afirmação, Jesus é o Verbo de Deus. O que isso significa e como isso tem aplicações diretas para as nossas vidas. Então, acompanhe aí versículo 1, por favor. Versículos do 1 ao 3. Que diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Em primeiro lugar, João está dizendo que Jesus é o Verbo que cria. Ele é a palavra criadora. Ele é a palavra que criou todas as coisas. Porque nós vamos lembrar, né? Como é que Deus criou o mundo? Como foi? Falando. Por intermédio da palavra, por intermédio do Verbo. E esse Verbo é Jesus. E esse Jesus é o Verbo criador. E esse Verbo criador, ele não apenas criou, ele cuida. Jesus não é apenas a palavra que criou todas as coisas, ele é a palavra que sustenta todas as coisas. Esse mundo, ele não vive, ele não gira de maneira aleatória. Esse mundo gira pela vontade e pelo controle daquele que o criou. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. As coisas não são aleatórias. Quando nós dizemos que Deus está no controle, é porque Ele está. O mundo o pertence. Leia aí o versículo 10. Aliás, versículo 11. Ele veio para onde? Ele veio para o que era seu. O mundo é dele. A criação o pertence. E ele não apenas é o Verbo que cria. Ele é o Verbo que cuida de tudo aquilo que ele criou. E isso inclui, meus irmãos, a mim e a você. Deus, Jesus, a palavra que cria, o Verbo criador, ele nos criou e ele cuida de cada um de nós. E eu quero que você entenda que ele não apenas nos criou, ele nos recriou. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação de Deus. É como se ele tivesse sido recriado. Não mais a imagem de Adão, mas agora a imagem de Jesus. Ele transformou tudo que há em nós, para que agora, recriados pelo Verbo Criador, nós possamos viver uma vida que confia nesse controle e cuidado dele. Alguém já leu o Salmo 51? Levanta a mão. O que diz lá? Pegou pesado. O Salmo 51 é aquele salmo de Davi que ele está confessando a Deus o seu adultério com Betseba. E aí, ele começa a confessar, pequei contra ti somente. E ele começa a falar várias coisas, e no meio dessa oração, porque é uma oração de confissão a Deus, ele diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra que Davi usa lá para criar é a mesma palavra que está lá em Gênesis, capítulo 1.
quando diz que no princípio Deus criou. É o mesmo verbo em hebraico, o verbo bara. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Como foi que Deus criou tudo? A partir de quê? Deus criou todas as coisas a partir de quê? Do nada. Davi está usando o mesmo verbo para dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria de quê? Do nada. Porque esse coração aqui não tem nada de puro. O coração humano é mau. A própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E aí Davi, no Salmo 51, está dizendo isso: cria, Senhor, em mim um coração puro. Da onde, Davi? Do nada. E por que que ele é capaz de criar o nosso coração do nada? Sabe por quê? Porque ele é a palavra que cria. E por isso ele tem o poder de nos recriar, de nos transformar, de fazer com que o nosso coração, agora nele, seja inclinado a fazer a vontade dele. Talvez a gente tenha lutado tanto contra pecados e ache que não vamos vencer. Mas o Senhor tem o poder para nos dar um coração puro. Porque Ele é a palavra que cria. E cria do nada. Você pode olhar para dentro de você e até pensar: eu não posso, eu não consigo. E é verdade. Mas se você olhar para fora de você, você vai ver a palavra criadora que é capaz de lhe transformar. A palavra cria. A palavra restaura. A palavra cura. A palavra cuida. Amém? Lembre-se disso. A primeira coisa que João está dizendo é que ele é o verbo. E esse verbo é o verbo criador, a palavra criadora. A segunda coisa sobre esse verbo está aqui nos versículos 7 ao 9. Acompanha aí comigo, por favor. Ele diz o seguinte: ele veio como testemunha. Ele está falando de João, né? Que João veio como testemunha da luz. Versículo 8. Ele não era a luz, João não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, que é a palavra, que é o verbo. Versículo 9. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando no mundo. A primeira coisa dessa palavra, desse verbo, é que ele é o verbo criador. A segunda é que esse verbo, essa palavra, ela é a luz. E o que isso significa na nossa vida? Absolutamente tudo. Quem aqui é do interior? Levanta a mão. Você já andou no interior sem luz? Sim ou não? Desafio máximo. Quando tinha lua, como era? Era claro, né? E quando não tinha? E quando não tinha lua, geralmente as pessoas usavam o quê? Lamparina, lampião, né? O irmão da Chaga falou o quê que eu esqueci, meu Deus? Candeeiro. Foi isso que ele falou. Ele foi bem mais longe. Hoje em dia o pessoal usa a lanterna do celular, né? Aí nem, acho que a maioria dos interiores agora já tem luz, né? E iluminando, é verdade. Gerando. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que
para que a gente possa saber aonde a gente está indo, a gente precisa de luz. Caso contrário, você não sabe nem para onde você está indo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. O verbo é a luz. A luz que nos direciona. A luz que nos mostra o caminho. E sem essa luz, nós estamos perdidos. E o mais interessante disso tudo é que quando essa luz não abrir os nossos olhos para iluminarmos e sabermos que estamos perdidos, a gente está perdido sem saber. Quer ver uma coisa? Olha que coisa interessante. Como é que a gente sabe que está perdido? Porque você olha e diz o quê? Eu não conheço esse lugar. Eu não sei onde eu estou. Certo? Como é que um cego sabe que está perdido? Ele não sabe. Porque ele está no escuro. Na verdade, ele nunca sabe onde ele está. A não ser que alguém diga. A não ser que alguém o leve. A não ser que alguém o conduza. Quando é que ele pode saber que ele está perdido? Se ele enxergar. Nós estávamos na escuridão e nem sabíamos que estávamos perdidos. Que estávamos cegos. Mas a palavra nos iluminou e nos fez enxergar que nós éramos perdidos. Porque a palavra, ela é a luz que nos mostra o caminho, que nos dá uma direção, que ilumina aonde a gente está caminhando. Você lembra dos faróis, né? Não o farol do carro, tá? Os faróis que davam ao navio a direção, não a direção, mas que mostravam para eles que eles estavam se aproximando da terra. A Escritura é isso, meu irmão. Ela nos mostra como e aonde nós vamos caminhar. Sem ela, estamos cegos, vivendo e caminhando na escuridão, sem saber nem sequer que a gente está perdido. Você está percebendo o valor dessa palavra? A palavra é a palavra criadora. E essa palavra criadora, ela cuida de cada um de nós e ela pode criar um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Essa palavra, ela é luz. E sem essa luz, todos nós estaríamos perdidos, sem direção, sem saber para onde estávamos indo. E em terceiro e último lugar, essa palavra, versículo 10, até o 14. O verbo estava no mundo. E esse foi feito por meio dele, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio para o mundo era dele, porque foi ele que criou. Mas os seus não o receberam. Os seus aqui são os judeus, porque o próprio Jesus era judeu. Então ele veio para o que era seu, para esse mundo, porque ele é o Criador, mas os seus, os judeus, não o receberam. Versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, todos aqueles que creem em Jesus passaram de ser criatura para se tornarem filhos de Deus. 13. Os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno em graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa palavra que habitou entre nós,
ela ainda está entre nós. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não estava falando isso da boca para fora. A palavra dele ainda está em nosso meio. Ele ainda está em nosso meio. E isso é algo que nós deveríamos viver de maneira verdadeira e real. Não é lorota. Não é contos para fazer crianças dormirem. Isso é real. A palavra do Senhor ainda habita em nosso meio. Ele está conosco todos os dias. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm cada vez mais se sentido sozinhas, isoladas, e elas mesmas têm se isolado. Mas preste atenção, você não está só, porque o Senhor está com você. Ele está conosco todos os dias. A palavra dele, o verbo, habitou entre nós e ele ainda está no nosso meio. A palavra está conosco. Se você esteja aqui nos estudos de Hebreus, que nós iremos concluir na quarta que vem, você vai se lembrar que a palavra do Senhor, na nova aliança, ela não foi registrada em pedras. Ela foi registrada no meu e no seu coração. A palavra do Senhor está aí. Ele está com você. Viva isso, meu irmão. Não esqueça disso, não. Lembre que o Senhor está comigo. É o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Creia nisso, viva isso. Isso é valioso demais. Porque existem, de fato, momentos que a gente se sente só. Mas eu jamais posso esquecer que o meu Salvador vive e que Ele está no nosso meio e para sempre. A palavra é a palavra que cria. A palavra, ela é a luz. E a palavra está no meio de nós. E isso é extremamente valioso. Não esqueça disso. João está fazendo essa revelação de Jesus como a palavra. E isso jamais pode sair da nossa mente e do nosso coração. A segunda afirmação que João faz, versículo 29. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, primeiro ele revelou Jesus como verbo. Agora ele está revelando Jesus como Cordeiro. O que isso significa para nós? Quais as implicações na nossa vida do fato de Jesus ser o Cordeiro? Em primeiro lugar, o fato de Jesus ser o Cordeiro significa que Deus cumpriu sua promessa com o seu povo. Vamos lá. Lembre comigo. Estava lá Abraão, caminhando com seu filho Isaac, colocou nos lombos do menino a lenha, subindo o Monte Moriá. Para quê? Para sacrificar Isaac. Aí o menino, que a gente chama de menino, mas já era um adolescente, acima de 12 anos, ele olha para Abraão, para o pai dele, e diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz a célebre frase, Deus proverá um cordeiro para si. Aí João, aquele cordeiro que foi prometido, que Deus havia de prover para si, está aí o cordeiro de Deus. Porque Jesus é o cordeiro que Deus havia prometido. E em Jesus, Deus cumpre sua promessa com seu povo. Ele é o cordeiro prometido, meu irmão.
João está fazendo essa afirmação. Lembra daquele cordeiro que Abraão disse que Deus proveria? Está ali ele, lá vem. Ele está vindo. Esse é o cordeiro de Deus. Porque o cordeiro de Deus é a promessa de Deus sendo cumprida com o seu povo. Ele prometeu um cordeiro e ele enviou um cordeiro. Em segundo lugar, esse cordeiro de Deus, ele é aquele que nos livra da morte. Aí você vai lembrar de novo do povo de Israel saindo do Egito. Lembra? A 10ª praga. Deus havia dito que todo primogênito iria morrer, a não ser aqueles que fizessem o quê? Matasse um cordeiro, pegasse de um ano, pegasse o sangue e passasse nos umbrais da porta. Então, quando o anjo passasse, que visse o sangue na porta, ele passaria direto. Então, aquele cordeiro que foi sacrificado lá, ele serviu, o sangue dele nos livra da morte. Porque quando o anjo vier buscar a sua igreja, né, quando Jesus vier e mandar os anjos recolherem o seu povo, quem é que ele vai levar e não vai morrer? Aqueles que tiverem o sangue, a marca do Cordeiro, que tiverem sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse, que tiverem lavado sua veste no sangue do Cordeiro. Então Jesus é o Cordeiro que, através do seu sangue, nos livra da morte. Esse é o significado para nós. Jesus é o Cordeiro que nos livra da morte. Jesus é o Cordeiro que, através do qual Deus cumpre sua promessa. Jesus é o Cordeiro que nos livra da morte. Em terceiro lugar, Jesus é o Cordeiro e, através dele, ele é aquele que venceu todos os seus limites. Correto? Sim ou não? Ele venceu o pecado, venceu o diabo, e o último inimigo a ser vencido, ele venceu a morte. Correto? Jesus é o Cordeiro que venceu todos os seus inimigos e que, através dele, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores nele. Mas nós somos mais do que vencedores em relação ao quê? Em relação às coisas dessa vida? Não! Nós somos mais do que vencedores através das mesmas coisas em que Jesus foi vencedor. E o que ele venceu? O pecado, o diabo e a morte. E através dele, nós também somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores. Ele venceu o pecado para que a gente pudesse vencer. Ele venceu o diabo para que a gente pudesse vencer. Por isso que lá em Tiago diz, resistir ao diabo. Isso só é possível porque Jesus resistiu ao diabo. E nós venceremos a morte. Porque ele venceu a morte. Mas tem um detalhe interessante, tá? Como foi que Jesus venceu a morte? Foi sem morrer? Ele venceu a morte ressuscitando. Ele morreu, mas ressuscitou. O que significa dizer que nós iremos vencer a morte da mesma maneira. Não é sem morrer, é ressuscitando. Olha, eu não sei se você já parou para pensar, mas isso é humilhante para a morte. É humilhante. Imagina se a morte fosse uma pessoa. E aí ela mata alguém e diz, acabei com ela. Aí ela nasce de novo. Revive de novo. Mas eu já te matei.
E daí? Eu vou te matar de novo. Agora você não tem mais poder sobre mim. Porque eu já morri. Isso é humilhante. Jesus, ele não venceu só a morte, ele humilhou ela. Ele tirou as chaves da morte das mãos dela. E ele disse que, lembra do versículo? Meu Deus, esqueci agora. As portas do inferno. O que isso significa? Significa dizer que aqueles que morrerem não ficarão na morte. A palavra inferno lá, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra inferno lá, que foi traduzida para inferno, na verdade não é o inferno lago de fogo. O inferno lá é basicamente o lugar para onde os mortos vão. O que Jesus estava dizendo é, aqueles que morrerem não permanecerão mortos, porque a morte não terá poder de segurá-los. A morte não tem poder de sustentar, de segurar a igreja na morte, porque ela, através do Cordeiro, é mais do que vencedora. Esse é o poder dessa afirmação. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Em quarto lugar, ele era o único digno de morrer pelos nossos pecados e por causa disso, ele ainda continua sendo o único digno de toda a honra e de toda a nossa adoração. Você vai lembrar que no Antigo Testamento, Deus não aceitava qualquer animal como sacrifício. Você lembra disso? Ele não aceitava o cego, não aceitava o aleijado, não aceitava o doente, ele não aceitava o com sarna, porque o animal tinha que ser perfeito. E Jesus, ele é esse sacrifício perfeito. E por que ele é o sacrifício perfeito? Porque nele não há nenhuma coisa que torne ele impuro. Ele não era cego, ele não era aleijado, ele não era doente, ele não era nada dessas coisas que desqualificaria ele como um sacrifício imperfeito. E o que é que poderia tornar ele cego, aleijado, doente? O que era? O pecado. E ele não tinha pecado. Portanto, Jesus era o único digno de morrer pelos nossos pecados. E se ele é o Cordeiro digno de morrer pelos nossos pecados, ele continua sendo digno da nossa adoração. Então não deixe de adorar ele. Não deixe, porque ele é digno, meu irmão. É por isso que a gente sempre coloca o nome do culto de domingo como culto de celebração, porque aqui nós estamos celebrando aquilo que Cristo fez por nós. Ele foi digno de morrer e ele é digno de ser celebrado, de ser adorado, de ser honrado e glorificado. E a gente vem aqui todos os domingos fazer isso. Honrar aquele que foi digno de morrer. O Cordeiro, em quinto lugar, é aquele que anula as nossas faltas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele anulou. Colossenses vai dizer que ele pegou todo o escrito de dívida que havia contra nós e fez o quê? Ninguém lembra? Ele pegou todo o escrito de dívida. Imagine, não sei se você já fez isso, talvez já, né? Foi na bodeguinha e comprou umas coisas, anotaram lá e deixou seu nome anotado no caderninho. Sim ou não? Minta não. Fiz muito isso. Imagine o pecado como um caderninho de dívida. E aí, Paulo está dizendo em Colossenses que ele pegou esse escrito de dívida que havia sobre nós e encravou na cruz. Na cruz, ele pagou a nossa dívida. Ele é o Cordeiro que anula
as nossas dívidas. Não financeiras, mas a dívida do pecado, que é a mais importante. E por último, Jesus é aquele que é o único que pode nos purificar e saciar todos os nossos anseios e necessidades. Ele é o Cordeiro, mas ele também é o pastor. E só o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor celestial, é aquele que pode saciar todos os nossos anseios. É aquele que pode trazer alento para a nossa alma cansada e ferida. Só ele pode fazer isso. E ele pode fazer isso porque ele é o Cordeiro que nos purifica. O seu sangue nos purificou. E ele é o pastor que sacia as nossas dores, anseios, necessidades. Só ele pode fazer isso. É como diz o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, eu não terei falta de absolutamente nada. Porque o que importa é eu tê-lo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é o pastor que cuida, que sara as feridas, que nos alimenta. Se estamos com fome, ele é o pão da vida. Se estamos com sede, ele é a água que jorra para a eternidade. Ele sacia os nossos anseios. Ele nos guarda em suas mãos. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como verbo, ele é a palavra criadora, ele é a palavra que é a luz, ele é a palavra que está no nosso meio. Como Cordeiro, ele é a promessa de Deus cumprida ao seu povo, ele é aquele que nos livra da morte, ele é aquele que venceu os seus inimigos e nele somos mais que vencedores. Ele continua sendo digno da nossa adoração, porque ele é o único digno de ser o sacrifício. Ele anula as nossas faltas e pecados. Ele é o único que pode nos purificar e saciar os nossos anseios. Sabe, meus irmãos? Assim como, no caso do presente misterioso, aqui está sendo oferecido para nós a revelação de Deus, onde Jesus é o Verbo, onde Jesus é o Cordeiro. E diante de nós está sendo colocada essa escolha. Ou nós aceitamos isso que está sendo nos oferecido, essa revelação de Deus, ou nós aceitamos uma vida misteriosa. E essa vida misteriosa é uma vida sem a revelação de Deus. Sem essa revelação de Jesus como sendo o Cordeiro e a Palavra. Cabe a nós escolhermos se a gente quer viver uma vida misteriosa ou se nós queremos receber essa revelação de Deus que agora está sendo nos oferecida. Nós só iremos escolher a revelação se nós entendermos o quanto essa revelação é valiosa. Caso contrário, nós iremos escolher uma vida misteriosa. Sem a revelação de Deus. E não importa se você nunca viveu uma vida longe da revelação de Deus ou se você já veio de lá. Essa vida sempre vai ser um mistério. Porque mesmo que a gente já tenha vivido muito lá fora, nós nunca vivemos tudo, né? Então tem muita coisa misteriosa. Mas se você escolher uma vida misteriosa, que é uma vida sem a revelação de Deus, ou escolher a revelação de Deus,
ambas têm um final. E esse final está revelado na Escritura. Eu espero que cada um de nós possa perceber o quão valioso é essa revelação que nos está sendo oferecida. Porque se nós entendermos isso, nós não vamos querer uma vida misteriosa. Nós vamos aceitar a revelação de Deus. Que Jesus é a palavra, que Jesus é o Cordeiro, e todas as implicações que isso traz para nós e que nós vimos hoje. Se nós aceitarmos essa revelação, nós não teremos um bom final. Nós teremos o início de uma vida eterna. Você crê nisso? Então receba essa valiosa revelação. Jesus é a palavra. Jesus é o Cordeiro. Fique de pé. Aliás, pode ficar sentado. Eu vou orar e você vai ficar no seu lugar, a gente vai ter os avisos, tá? Então, se você quiser ficar de pé, fique. Mas se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é rica, é eficaz. Obrigado por essa revelação que o Senhor nos deu hoje, que o Senhor nos ofereceu hoje. E todas as implicações que vêm com essa revelação. Sobre Jesus ser a palavra, Jesus é o Cordeiro. Senhor, não nos deixe sair daqui sem que tudo isso esteja cravado em nosso coração. Que todas as palavras ditas sobre Jesus ser a palavra, sobre Jesus ser o Cordeiro, fique no nosso coração, mas não de maneira superficial. Rasga o nosso coração com a Tua palavra. Penetra o nosso coração com essa revelação. Jesus é a palavra, Ele é o Cordeiro. E não nos deixe esquecer de tudo que isso implica, tudo que isso significa, e tudo isso, e aquilo que tudo isso faz em nossa vida, em nosso dia a dia. Ele cria, cuida, restaura, Ele ilumina o nosso caminho, Ele está conosco. Ele é o Cordeiro, que é a prova da promessa cumprida. Ele tira os nossos pecados, nos purifica, nos livra da morte, sara as nossas feridas, traz alento para a nossa alma, é digno de toda a nossa adoração. Esse é o Cordeiro. Não nos deixe esquecer, Senhor, dessa revelação maravilhosa. E coloque em nós o entendimento de como tudo isso é valioso. E como é importante a gente vivenciar toda essa revelação. Ô Pai, que o Senhor crave isso, Senhor. E que essa verdade continue martelando em nossas mentes durante a nossa semana. Em nome de Jesus. Quando terminarmos, ó Deus, tudo que fizermos aqui nessa noite, que o Senhor possa nos levar em paz, protegidos e abençoados pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que o nome do Senhor foi glorificado e que a Tua palavra foi pregada com fidelidade ao nosso coração. Em Cristo oramos e nele te bendizemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, sente um pouquinho.